entendeu? Então, bom, aí eu trabalhei só 3 meses, aí depois saí e fiquei trabalhando só, aí comecei a dar aula em Madureza, etc, daí para diante virei professor, né? Virei professor, mas como era um professor de esquerda, dava aula de educação moral e cívica, né, de OSPB e aula de história e tal. E quando eu dava a minha visão lá, sempre tinha algum aluno que achava que eu... Né, e pá, tinha um que ameaçava, ou diretamente ou indiretamente, entendeu? Ah, porque eu sou parente de militar e não sei o que, e eu dizia, olha, se o exército não tem mais nada para fazer além de prender um professorzinho de história aqui, esse país não tem mais jeito mesmo, né? Mas existia na verdade também uma sociedade que meio estava, digamos, tinha introjetada essa coisa de censurar, entendeu? As pessoas no fundo sabiam que tinha coisa que não se divulgava, né? E que não se deveria divulgar, e menos ainda que se deveria falar. Então, no fundo, aquilo realmente acabou sendo introjetado pela sociedade. Eu senti isso dando aula, sempre, né? Quer dizer, eu fiz até muito sucesso dando aula, né? Porque como justamente não... tudo era proibido, tudo era censurado, tudo era isso, tudo era aquilo, e eu era coisa do outro mundo, um ET, né? Porque eu falava um monte de coisas sobre os mais variados assuntos, tanto da história, quanto da política, quanto de outros assuntos, de costumes, etc., que a molecada ficava encantada com aquilo, né, naquela altura. Hoje eu falo as mesmas coisas e passa batido completamente. Os caras dormem solenemente na minha frente com qualquer coisa dessa que eu falo, entendeu? As mesmas coisas que eu falava naquele tempo, hoje dão sono. Naquele tempo era um estímulo para a molecada, eles ficavam ligados, queriam saber, entendeu? Eles não querem aprender, eles ficam nervosos quando você quer ensinar, entendeu? É um desinteresse fenomenal. Quer dizer, essa questão hoje de né, você tem acesso a toda a informação, eu só dou aula para molecada de classe média para cima, todos têm todos os aparelhos mais modernos que deixam eles ligados no mundo inteiro e não sabem, não querem saber de absolutamente nada, sabem demais da conta, entendeu? Eles já sabem tudo, não querem saber. Então, o que tira o sono deles é você querer que eles prestem atenção, que eles pensem, que eles... isso é o que tira o sono, entendeu? Eu tive várias experiências as mais variadas, né? Por exemplo, eu fui dar aula no Madureza, na Avenida Santo Amaro, né? Que eram professores todos saídos do Liceu Eduardo Prado, que era uma escola que tinha tido uma certa tradição em São Paulo, da alta classe média e tal, né? E aí eles montaram esse Madureza, na Avenida Santo Amaro, e o que ficou responsável pela escola mesmo chamava-se Mauro Mazontini. Mauro Mazontini tinha uma irmã que tinha sido locutora da rádio de Pequim e da rádio de Moscou, né? É um cara em que o velho lá, o velho era o codinome de um dos mais importantes, Joaquim Câmara Ferreira, dos mais importantes líderes da LN, o velho tinha aprendido o marxismo na casa dele, com o pai dele, Mário Mazontini, entendeu? Então, era aquela velha coisa do partidão, né? Então, esse era o meu diretor, né? E aliás, ele me pôs o apelido de anestésico, até porque o primeiro dia que eu fui conversar com ele, que eu não conhecia, e eu ia ter que dar aula de moral e cívica, ele falou, o que você acha de moral e cívica? Eu falei, é um anestésico. Aí ele me apelidou de anestésico, eu trabalhei 3 anos e tanto com ele, eu sempre um anestésico, entendeu? E esse cara, quer dizer, quando em 75, né, eu estava na faculdade e começaram as prisões do pessoal do Partidão, foi quando morreu o Herzog e tudo isso, também foram me procurar, né? Desistiram porque eu morava tão longe que ia gastar muita gasolina do exército para ir me prender, não tinha grande importância, mas foi na casa dele que eu fui me refugiar, entendeu? Esse era o dono da escola, né? Já tinha outros que, né, que não queriam que eu falasse isso ou aquilo, entendeu? Você está falando de política. Bom, a primeira escola que eu dei aula regularmente no Madureza foi na Vila Prudente, que era o meu bairro, tinha chamava-se PAP Madureza, e um dia o dono
me mandou embora, no final das contas, né, porque eu estava falando de política em aula, entendeu? Ele não me questionava, tudo isso e tal, mas não queria que eu falasse, entendeu? E por outro lado, porque eu dava aula de moral e cívica e falava esse negócio, e a maioria já tinha fechado essa matéria no exame de madureza, mas todos assistiam a aula, entendeu? Então, mas tinha alguém que reclamava, então essa foi a desculpa que ele teve para me mandar embora. Então eu tive as várias situações. Depois aqui em Santos já, uma escola que eu dou aula até hoje, né, desde 1980, o diretor chamava-se Lenine, né? Então você imagina, uma ocasião eu estava dando uma aula falando sobre o Menachem Begin, né, que tinha feito um acordo com Sadat, etc. e tal, e eu disse que o Menachem Begin era terrorista e fascista e não sei o quê, e havia uma menina judia que então chorava e foi reclamar com a mãe, não sei o quê. A mãe veio à escola pedir a minha demissão, porque eu era comunista, não sei o quê. Aí quando falou para ele, mas o senhor, né, porque esse professor é comunista, aí o Lenin falou, escuta, o que você está falando? O senhor sabe como eu me chamo? Então tem todas essas situações, né, de escolas, situação variada, entendeu? Dos diretores e professores e etc. e tal, como até hoje tem, né, professores dos mais reacionários e professores até revolucionários, até nos dias de hoje, que eu não sou, né, já sou velho e já perdi todo esse elan revolucionário, mas até hoje é assim, né? Isso agora tudo bem, se vocês derem uma desculpa dessa para mandar embora, eu perdi. Que é isso? Não sei se é tal história. Não sei se eu, por exemplo, quando estou educando, estou censurando. Agora, que eu sinto dos alunos censura, eu sinto ao que eu falo, né? Até hoje, vai. Até hoje, tá certo? Até porque a minha clientela, como eu já disse, é a maioria de classe média, média alta, tá certo? Então há uma divisão clara entre... porque também em todas as classes existe sempre essa divisão, uma pessoa mais liberal, ou progressista, ou até de esquerda, etc. E vários graus de reacionarismo também, né? De conservadorismo e reacionarismo. Existem, e aquilo se reflete na sala de aula, né? Tem cara que reclama que eu quero fazer a cabeça do aluno, eu já cheguei à conclusão que isso é impossível, porque aqueles que concordam comigo é porque os pais concordam, eles não viraram a partir do que eu falei, entendeu? Já trouxeram de casa alguma coisa nessa coisa. Assim como os que rejeitam, trouxeram de casa e não há Cristo que consiga mudar. Agora, como há temas variados, por exemplo, e hoje um tema muito candente é a religião, né? Principalmente com a profusão de evangélicos em tudo que é setor, né? Aí é que, entendeu? Tá o perigo. Eu, como dou aula de história, minha formação é marxista, é iluminista, etc. Entendeu? Eu brinco, ironizo, ou falo abertamente de determinadas coisas, não faço propaganda do meu ateísmo, coisa que eu falo. Isso eu falo, não, eu não acredito em nada, mas se você quiser acreditar, fica à vontade, né? Mas qualquer comentário, né, esses alunos ficam, entendeu? Às vezes até vem telefonema para a escola, né, para a direção da escola, de queixas, né, principalmente nesse sentido. E de política é mais em ano eleitoral, né? Fora ano eleitoral é jogo duro da aula, né, porque é uma massa de propaganda contrária às posições da esquerda em geral, né? E portanto, você para reagir a isso em classe, né, é complicado, porque eles cobram, e aí tem pai que liga, né? Tem pai que tudo bem, né? Eles vão votar neles mesmo e acabou, não tem problema, não estão nem aí que eu fale seja lá o que for, mas realmente tem reação nessas questões, principalmente a questão religiosa, né? Questão moral menos, né? Mas também tem, e a questão política, especialmente em ano eleitoral.